Boa tarde, caros colegas, sejam bem-vindos a este último webinar da DRM, da Ordem dos Psicólogos. Eu chamo Paula Mesquita, colaboro com a Direção Regional da Madeira da Ordem e hoje temos como nosso convidado o Sr. Bastonário Francisco Miranda Rodrigues. Boa tarde, muito bem-vindo. Nós hoje encerramos um ciclo de 12 webinars que integraram este ciclo OPP 2020, subordinados a estas questões de saúde psicológica em tempos de pandemia. Tivemos mais de 50 participantes, abordámos as mais diversas dimensões de vida das pessoas, sobretudo nestes tempos específicos que estamos a viver. Têm sido momentos com muito acolhimento por parte do público em geral e também dos colegas. Como todos sabemos, estamos a viver um momento histórico, estamos em plena história, não é? Achamos sempre que a história é algo do passado ou algo que é para o futuro. Nós neste momento estamos a viver um daqueles momentos em que vai ficar com certeza inscrito nas nossas memórias como histórico e que nos vai marcar porque nos obrigou a mudanças bastante radicais em muitos de nós. Muitos de nós nunca pensámos viver estas histórias, a não ser, conhecíamos-las dos filmes de Hollywood, conhecíamos da literatura, mas nunca pensámos que isto de repente fosse uma realidade no nosso dia-a-dia. Portanto, para nos ajudar hoje a analisar um pouco aquilo que têm sido os últimos meses, ao nível do que constitui a intervenção psicológica, temos então connosco o nosso bastonário. Eu queria lhe colocar uma primeira questão, antes de mais agradecer a disponibilidade para poder conversar connosco e começaríamos por aqui. Mais do que nunca, a saúde psicológica emergiu como um tema central dos nossos dias. A psicologia está hoje na linha da frente? Bom, antes de mais, muito obrigado pelo convite e muitos parabéns à Direção Regional da Ordem dos Psicólogos na Madeira por estas iniciativas. Nós julgo que podemos dizer que em algumas coisas a psicologia tem estado na linha da frente. A questão estará talvez se tem estado em todas as coisas onde deveria estar e mais até se tem estado com os recursos minimamente necessários em algumas delas. E depois, se quisermos diferenciar mesmo se a psicologia está ou se os psicólogos estão, isso pode fazer também alguma diferença, ou seja, eu acho que a psicologia, inequivocamente, se quisermos fazer esta diferenciação, tem estado na linha da frente. Os psicólogos nem sempre têm estado na linha da frente, mas têm estado muitas vezes na linha da frente e eu julgo que aí também se deu mais do que um grande salto quando avaliamos onde é que os psicólogos hoje estão na linha da frente face ao que estavam antes desta crise pandémica, é mais a visibilidade daquilo que fazem e do facto de estarem na linha da frente que mudou. Eu diria que não só a visibilidade para a população em geral, mas também a visibilidade, e julgo que muito isso, a visibilidade para nós próprios, ou seja, eu acho que se calhar também muitos psicólogos descobriram agora que estávamos mais na linha da frente do que tinham percebido até aqui, que tinha sido visível até aqui, ou tão visível. E essa sim acho que foi uma diferença assinalável. Passou a estar muito mais visível que nós estamos na linha da frente. Nós já estávamos a fazer muito trabalho com grande capacidade de organização em alguns sítios ao nível dos serviços hospitalares, e foi isso que permitiu, particularmente onde estávamos mais organizados, dar respostas muito rápidas e respostas específicas também ao desafio que nos foi colocado a todos e em particular a quem estava nos serviços hospitalares e teve aí também que se adaptar rapidamente e dar respostas a necessidades não só
de pessoas que já estavam a ser acompanhadas ali, mas dos próprios doentes com a Covid, seja dos profissionais de saúde nesses mesmos locais, enfim. Isso aconteceu porque já lá estavam os psicólogos, já havia uma organização em muitos desses casos, e tanto quanto mais essa organização já existia, quanto mais recursos, ou seja, mais psicólogos e condições para trabalhar tinham nessa altura, melhor foram capazes de dar essa resposta. E depois, perante aquilo que estava a passar em todo o país, isso foi possível ter uma visibilidade que até aí, em muitos dos casos, não tinha acontecido. Depois, isso não aconteceu só nesse contexto. Isso aconteceu em múltiplos contextos de atuação dos psicólogos. E houve visibilidade, embora não exatamente igual para todos os contextos, mas houve visibilidade em mais do que um contexto. E não foram só os psicólogos dos serviços hospitalares que tiveram mais visibilidade pelos serviços que prestavam. Isso também aconteceu com os psicólogos, por exemplo, das escolas, que se tornaram ainda mais preponderantes enquanto apoio de primeira linha às direções das escolas, na reorganização de muita coisa que era necessária fazer nas escolas. Mas se formos, por exemplo, também para o que aconteceu em muitas instituições de acolhimento residencial dos mais variados tipos, também os psicólogos tiveram um papel essencial aí e tiveram muito destaque. Em primeiro lugar, naquilo que foi a adaptação da atividade, das respostas que já davam, da redução de impactos na saúde psicológica daqueles com quem já trabalhavam nessa altura, mas também, mais tarde, naquilo que é algo que já existia em Portugal, mas que agora também passou a ter mais visibilidade, que é um certo, vamos chamar-lhe ativismo, atividade mais cívica dos profissionais junto da comunidade, aparecendo na defesa daquilo que são os interesses das pessoas com quem trabalham, quando consideram que pode estar em causa os seus direitos, a sua saúde psicológica. E isso também passou a acontecer, também passou a acontecer mais. E, portanto, isto tudo confere uma ideia de que os psicólogos estiveram na linha da frente. Depois podemos juntar algo que é histórico e colocou claramente, do ponto de vista até institucional, os psicólogos na linha da frente, que foi a criação do Serviço de Aconselhamento Psicológico na linha do SNS24, mantendo-se até hoje em funcionamento e com já as garantias e com tudo assegurado para a sua continuidade, integrando-se assim na resposta que o SNS24 vai passar a ter permanentemente. E isso permitiu uma coisa que nunca tinha existido até então em Portugal e que, aliás, é bom que nós também possamos dizer isto, que também não existe em muitos países. São poucos os países onde isto acontece. Nós passamos a ter a hipótese de ter alguma resposta disponível às pessoas que precisam de apoio por parte de um psicólogo, 7 dias por semana, 24 horas por dia, gratuitamente e à distância meramente de um telefone. E isso, não sendo uma resposta para tudo e para todas as coisas, nessa, e portanto tendo uma limitação naquilo que é o alcance, tanto para o tipo de problemas que as pessoas podem sentir, como para aquilo que às vezes pode ser uma necessidade de intervenção mais prolongada que a linha não o permite, a verdade é que passa a haver um mínimo de resposta para algumas situações
e é um meio caminho para uma porta de entrada muito mais facilitada para todos os portugueses, para o Serviço Nacional de Saúde, para quem necessita de apoio ao nível psicológico. E isso sim, isso é absolutamente histórico, não só para nós, e aliás serviu de exemplo para muitos outros países que se inspiraram e quiseram ouvir da nossa experiência na montagem deste serviço, para poder também fazê-lo noutras paragens, e aliás temos estado a trabalhar com alguns no sentido de os ajudar nessa implementação. Isto é o lado bom, é o lado das respostas que evidenciam e evidenciam, e são apenas algumas das evidências, que os psicólogos estiveram na linha da frente e têm estado na linha da frente e estão na linha da frente na resposta a esta crise pandémica. Mas faltam algumas coisas e, portanto... Claro. Nós temos assistido, de facto, a uma grande mobilização e isso que está a dizer é do conhecimento geral e público, incluindo todo este apoio que depois esta estrutura que a Ordem pôde dar e noutros níveis até, não é? Eu tenho ouvido falar até pelo público em geral o quanto foram importantes, não só a dinamização de todas estas respostas e em que a Ordem, de facto, nos apoiou e foi dando todo aquele apoio que era necessário, mas até ao emanar orientações, toda a hora para a população em geral, o quanto é importante. Eu tenho ouvido isto até de outras áreas e de outras disciplinas que connosco interagem no dia-a-dia, nos serviços onde cada um de nós estamos integrados, e todo um outro conjunto de iniciativas que a Ordem foi emanando e foi tendo. Como é que é a experiência porque de repente estamos de portas fechadas, mas estamos em todo o lado, portanto também as novas tecnologias alavancaram toda esta possibilidade de nós podermos estar em todo o lado. Nunca antes tínhamos estado de portas fechadas, como estivemos agora, e nunca antes, se calhar, tínhamos estado em todo o lado. É quase paradoxal, não é? Uhum. Mas foi possível fazer esse trabalho, mesmo à distância, mas de facto é um trabalho de coordenação que exigirá um sobre-esforço de todos. Como é que tem sido essa experiência de coordenar todo este trabalho ao nível destas respostas, das múltiplas solicitações, não só dos psicólogos, mas depois também do público-alvo, porque as pessoas já consultam o site da Ordem porque sabem que potencialmente lá estarão umas orientações que nos podem ajudar a lidar com os efeitos da pandemia. Como é que tem sido isso? Bom, a primeira coisa que eu tenho que dizer é que isso só foi possível porque sempre houve e não é sequer destes tempos mais recentes, destes anos mais recentes, eu julgo que houve sempre uma preocupação na Ordem de fazer e desenvolver a estrutura da Ordem dos Psicólogos para dar uma resposta que fosse uma resposta muito capaz, que, no fundo, construir infraestrutura, construir aquilo que seria uma matriz onde pudesse depois rapidamente agir-se face àquilo que é exigido a uma ordem dos psicólogos, como ela tem sido idealizada e construída. E portanto, sempre se pensou numa ordem que teria que ter bastantes recursos disponíveis e não numa ordem minimalista que deveria fazer o mínimo possível e dar-se o menos por ela possível. Enfim, o que nós sempre pensámos, a visão sempre foi não só da afirmação e, portanto, da necessidade de ir crescendo na visibilidade dada aos psicólogos. Claro que a visibilidade dada aos psicólogos, como noutras profissões, por vezes está associada à visibilidade que os representantes
dessa profissão vão tendo, mas não necessariamente só isso. E, portanto, sempre houve essa ideia e, por outro lado, sempre houve a ideia de que nós tínhamos que ter mecanismos de trabalho interno e pessoas que tivessem as competências para rapidamente poderem dar as melhores respostas aos psicólogos, mas essas melhores respostas aos psicólogos foram sempre vistas como tendo em conta aquilo que eram as necessidades das pessoas, as necessidades da população. Nós temos competências delegadas pelo Estado, temos competências que não são simplesmente, já não seria pouco, mas não são simplesmente a regulação da profissão. Portanto, nós temos um dever de contributo, nomeadamente para tentar melhorar o acesso que as pessoas têm aos nossos serviços. E isso significa, e contributo e cooperação com os restantes organismos do Estado, que para estarmos preparados e termos capacidade de resposta como aquela que foi evidenciada, significava ter pessoas a trabalhar permanentemente na ordem, com competências diferentes, em lugares diferentes, e mesmo nós próprios podermos estar em condições de ter a disponibilidade suficiente para dar as respostas que eram exigidas. E eu julgo que fez esse caminho. Portanto, isto não foi agora uma coisa que de repente juntámos-nos todos, não estávamos cá e agora de repente juntámos-nos todos para fazer isto e isto correu bem. Houve essa preparação. A título de exemplo, de facto, nós tivemos condições logo na primeira semana de março para passarmos a ordem toda para trabalho remoto, porque tínhamos feito os investimentos necessários para ter uma infraestrutura tecnológica que permitia que toda a gente trabalhasse dessa forma em suas casas. Isso não foi, portanto, algo que se resolveu naquele momento. Foi algo que houve antecipação para preparar a ordem para trabalhar em diferentes formatos. Ninguém adivinhava que seria isto que iria acontecer e que iria demonstrar que olha que bem, ainda bem que ainda bem que se tinha feito isto. Isso ninguém sabia, não é? Mas havia a antecipação, sim, de que era importante estar apetrechado tecnologicamente para poder fazer trabalho à distância e sem necessidade de nos juntarmos para tudo, todos, a todo momento. Isso havia. Portanto, este é um ponto prévio muito importante. As coisas não nasceram quando a crise aterra aqui em Portugal. Pois há uma outra coisa, é que somos bastantes. Ninguém esteve sozinho a fazer isto. E existiram muitas pessoas que estiveram muito dedicadas, muitas pessoas mesmo, muito dedicadas durante muito tempo, intensivamente, que deram o melhor de si para que o que fosse necessário estar pronto, estivesse pronto. Portanto, a Ordem tinha esses recursos, tinha também recursos financeiros para fazer face minimamente àquilo que poderiam ser necessidades de investimento extra que pudessem acontecer. Isso também existiam essas condições. Quer dizer, foi possível, por isso, dar a resposta que se deu. Mas foram muitas as pessoas, particularmente pessoas que trabalham, o seu trabalho é na ordem dos psicólogos, são trabalhadores da ordem dos psicólogos, depois pessoas dos órgãos sociais também, não só dos órgãos sociais, não só da Direção Nacional e das direções regionais, mas de outros órgãos, que cada um com o seu tempo, é evidente, uns com mais e uns com mais responsabilidade que outros, como é óbvio, juntaram os seus esforços para que a resposta fosse esta. E muitos psicólogos que se ofereceram
para poder dar o seu contributo através até de propostas que apresentaram à Ordem, que depois foram trabalhadas, de modo a serem incorporadas dentro dessas recomendações e dessas orientações. Portanto, Foi um trabalho de muita gente, com muita proatividade de muitos, particularmente dos que já trabalham permanentemente na Ordem, mas não só, e isso é importante que se diga. Da colaboração de todos. Portanto, também penso que fica aqui bem patente o quanto é importante nós termos planos de atuação e planeamento, e não só estarmos num plano de reagir àquilo que vai acontecendo. Não é isso que provavelmente é o que está a dizer, foi a nossa capacidade de dar esta resposta. Eu passaria aqui um bocadinho para, já que estamos a falar de coordenação, e falámos muito de coordenação interna e do quanto foram importantes estarem criadas as condições para que pudéssemos responder atempadamente a todas as solicitações que recebemos. E vou aproveitar para falar aqui um bocadinho também então da questão hoje falamos muito na importância do trabalho intersectorial. Esta palavrinha que parece tão simples, mas que comporta tanta coisa em si, não é? E que ainda muito temos que aprender sobre o que é trabalhar intersectorialmente, porque nós, de facto, os psicólogos, os da saúde, com a educação, com a parte social, portanto, com os outros setores, também aqui terá sido importante haver um trabalho nesta linha, não é? De podermos coordenar aquilo, ou como é que terá sido, como é que a Ordem se posicionou nisto, na promoção do trabalho, sim, de integração entre as várias áreas, não é? Saúde, educação, social, e até na própria coordenação, se houve aqui algum trabalho também de coordenação entre as várias ordens, não é? Porque aqui estamos todos implicados. Sim. Eu gostaria de ouvi-la um pouco sobre isto. Sim, sim, é muito interessante isso, porque quando nós só conseguimos depois às vezes perceber isso se recuarmos um bocadinho para ver em perspectiva, e assim com uma objetiva que nos permita captar mais à distância também, não é? E de facto nós tivemos vários planos de atuação simultâneos. Nós coordenámos-nos com as diferentes ordens, e as diferentes ordens reuniram muito frequentemente entre si para articular, não só para partilhar o que estava a acontecer, partilhar que tipo de respostas é que cada uma estava a dar e que respostas conjuntas é que poderiam ser necessárias. Isso foi um dos planos de atuação, mas simultaneamente também reunimos, e aliás isso também se mantém com as ordens, embora talvez agora com mais alguma distância entre reuniões, mas também acontece, e isso mantém-se até com uma regularidade que é praticamente igual, julgo eu, àquela que existia quase no princípio desta crise, ou mesmo no princípio da crise. As reuniões com os cerca de, hoje em dia são 60 países, portanto 60 organizações de psicólogos de 60 países, por acaso não é de 60 países, eles representam mais, porque há alguém que representa a própria EFPA e há outras organizações desse género, portanto no fundo até representarão mais, mas são 60 organizações, é melhor dizer desta forma, de todas as partes do mundo, portanto temos desde a China ao Canadá, aos Estados Unidos, ao Brasil, portanto isto temos um largo espectro, África do Sul, Cabo Verde também, depois não foi logo de início, mas entraram pela nossa mão nesta equipa, que se tornou uma equipa, na verdade. Nós temos estado ativos nisto desde o princípio, e portanto é outro plano, onde partilhamos aquilo que estava a acontecer nos vários sítios. Num sítios aconteceu mais cedo que noutros, e foi-se partilhando o que é que era a ação que os psicólogos estavam a ter, muitos webinars, como devem imaginar, com as diferenças horárias, também no meio disto, e foi realmente muito intenso também nesse plano. Tivemos alguma intervenção com os nossos colegas de língua portuguesa
de África, Moçambique, Angola, Cabo Verde, portanto chegámos a reunir todos também para fazer algum ponto de situação e ver que necessidades é que existiam. Depois, a partir daí, tivemos mais um trabalho bilateral, tanto com Cabo Verde como com São Tomé e Príncipe, mais tarde. Portanto, esse foi mais um plano. Depois houve o plano europeu, onde eu diria que nós fomos os primeiros a reagir e, portanto, nesse sentido, em termos de reação para a rede europeia, nós despoletámos o arranque dessa reação pelo menos até nos manifestarmos não tinha acontecido ainda nada desse ponto de vista de partilha, e a partir daí existiram algumas iniciativas que permitiram também, mais uma vez, partilhar no plano europeu, e em todos estes planos houve algo que foi constante, que foi o termos que ir dizer como é que fizemos para a construção do Serviço de Aconselhamento Psicológico no SNS 24. Para todos estes grupos tivemos que fazer essa partilha. Portanto, esse foi mais um plano. Depois houve um outro plano ainda, que foi um plano de articulação com o Governo. E o plano de articulação com o Governo aconteceu a vários níveis e com várias áreas de articulação. Articulámos-nos com o Ministério da Saúde e com o Ministério da Educação nos primeiros momentos, desde muito cedo, logo por ordem, primeiro Ministério da Saúde, logo de seguida Ministério da Educação, enfim, já mais recentemente começámos uma articulação próxima com o Ministério do Trabalho, portanto isso começou dessa forma. Depois outros níveis diferentes, porque dentro do Ministério da Saúde temos o plano ao nível da própria Ministra da Saúde, que foi quem teve no fundo a iniciativa e quem tomou a decisão de nos convidar para ajudar nessa construção do Serviço de Aconselhamento Psicológico do SNS 24, e portanto é sua a decisão de avançar com este serviço, mas depois há os outros níveis, ao nível das Secretarias de Estado, ao nível da própria Direção-Geral da Saúde, e depois existe o plano da comunicação social, que foi um plano também é o plano que se torna mais visível de todos, e às vezes até um bocadinho ingrato, porque na verdade essa é uma pequena parte, mas é uma parte que parece corresponder, assim do ponto de vista de percepção, parece corresponder a 90% do que fizemos, mas isso é só depois o reflexo do resto. Na verdade, enfim, aí também foi feita uma articulação para além daquilo que já era feito normalmente pela Ordem. Foi possível construir conteúdos em conjunto. Foi possível construir em conjunto, por exemplo, com a TSF ou em conjunto com a Rádio Renascença, onde passámos a ter parcerias de construção de conteúdos, não é? E que depois vieram-se a replicar noutras parcerias, já aconteceu mais recentemente, mas com outros formatos, e portanto esse é o outro plano. Mas a presença na comunicação social tem objetivos que não têm que ver com simples resposta àquilo que aparece. Tem objetivos que são voltados para aquilo que é a necessidade do momento que o país está a atravessar. E, portanto, se era necessário num primeiro momento, por exemplo, tentarmos contribuir para a redução do nível de ansiedade, passarmos informação que fosse tranquilizadora, em certa medida, realisticamente, isso foi algo que se tentou fazer, e depois articular, fazendo já aqui um outro plano de atuação que tivemos que articular, com a tal produção de recomendações, de orientações, essa produção de conteúdos, que tinha que acompanhar todos estes movimentos. Portanto, isto tinha que bater certo
umas coisas com Estar as outras. articulado Exatamente. e coordenado. Mas isso, enfim, desde o primeiro momento também, nós montámos um gabinete de crise, com também poder de decisão operacional para poder dar respostas muito rápidas àquilo que era necessário em termos de articulação, tudo isto a funcionar a cada um em sua casa, e de facto foi possível pôr a ordem a funcionar toda deste modo. E pronto, são estes planos todos onde acaba por ser necessário funcionar e onde nos articulamos. Com o governo, existiram ainda outros níveis, como por exemplo funcionar, eu falei em Direção-Geral de Saúde, mas também existiram os serviços partilhados do Ministério da Saúde, com quem construímos o serviço de aconselhamento. Depois houve contributos a determinado momento, já com outros parceiros, por causa da linha, o caso do Programa Nacional de Saúde Mental, ou o caso do Instituto Nacional de Emergência Médica, que também que deram depois alguns inputs já na parte final, já estava o serviço de aconselhamento a funcionar, e foi já numa lógica de melhoria do próprio serviço e das articulações do serviço. Mas quer dizer, tudo isto teve que funcionar em simultâneo, e portanto são vários planos de articulação, mas existiram e ainda continuam a existir. Vão perdurar, não é? Sim, ainda continuam a existir, às vezes com mais regularidade, outras vezes com menos regularidade. Agora, às vezes, já de vez em quando presencial, outras vezes não, mas teremos que manter durante mais algum tempo com grande intensidade, sim. Passaria agora aqui algumas questões mais específicas ao nível da nossa intervenção. Depois de percebermos aqui um pouco como é que tudo isto se coordenou e quais foram as necessidades que tivemos que pôr em ação. Em 2019, foi só há um ano atrás, os dados estatísticos davam-nos conta que 1 em cada 5 pessoas em Portugal sofreria de um problema de saúde mental, e que também temos um elevado consumo de ansiolíticos, antidepressivos, etc. E nós sabemos que este estado em que vivemos de pandemia é potencialmente agravador desta situação. O Sr. Bastonário disse há tempos: não há saúde mental para os portugueses sem psicólogos no Serviço Nacional de Saúde. Fazendo nesta altura alusão ao pouco número que haveria nos cuidados de saúde primários. Ainda que a situação na Madeira, comparada com os rácios a nível nacional, nos permita uma maior tranquilidade, porque de facto os cuidados de saúde primários na RAM estão bastante bem apetrechjados de psicólogos, existindo um número significativo de profissionais. Isto também abre caminhos a outros desafios, para além do número que ainda possa estar em falta, não é? E eu gostava de lhe perguntar, nesta realidade, que sugestões ou que aspectos é que acha importante referir? Ou seja, tendo nós um número significativo de profissionais nos cuidados de saúde primários, sem prejuízo de precisarmos de mais, obviamente, e isso já está compreendido. Tendo este número, então, que sugestões é que deixaria aos nossos colegas neste momento, para esta realidade? Bom, para já de facto, isto constitui uma limitação, e eu não posso deixar de dizer que constitui uma limitação dificilmente contornável. Portanto, eu julgo que nós podemos ter todos muitas iniciativas, mas grande parte da população portuguesa que não tem meios financeiros para recorrer a apoio no privado, não puder ter esse apoio nos serviços públicos, é porque não há profissionais em número nem perto do mínimo necessário para o fazer. Há poucas coisas que possamos fazer mais para lidar com isto. Para além daquilo que
que podemos dar mais enquanto corpo profissional, organizado numa ordem, que podemos dar alguns contributos, nomeadamente para a promoção da literacia. Sabemos que existem certamente pelo menos 3 contributos para que os problemas de saúde mental no país atinjam os números que vemos. Temos não só a falta de acesso, onde, mais uma vez, faço a ligação, de facto é uma melhoria passarmos a ter a linha, mas é uma lacuna o facto depois de ser difícil aceder aos cuidados de saúde primários, e quanto a isso, e esse é um fator. Mas depois existem outros 2 fatores que podem ser trabalhados, pelo menos. Um deles tem que ver com a literacia, como eu disse, e, portanto, melhorarmos aquilo que é o conhecimento e capacidade de trabalhar sobre esse conhecimento e de, com ele, as pessoas poderem preparar-se melhor para as adaptações que têm que fazer na sua vida e que muitas vezes se transformam em problemas de saúde psicológica. E essa literacia que permite identificar mais cedo sinais, que permite perceber mais cedo a necessidade de pedido de ajuda, ou que permite até pistas de desenvolvimento pessoal, até com os seus próprios recursos internos, e com isso ultrapassarem preventivamente algumas situações antes que elas se agravem. E isso é uma dimensão em que, se conseguirmos desenvolver projetos nas várias áreas onde estamos inseridos, do ponto de vista mais comunitário, e esses projetos contribuírem para esta dimensão, por exemplo, estamos a contribuir para a melhoria deste estado geral a prazo, ou pelo menos para o seu não agravamento. E isso é uma das coisas que podemos fazer. Ou seja, quando os psicólogos fazem projetos que são promotores ou de desenvolvimento de competências socioemocionais, por exemplo, nas escolas, ou quando no seio de uma comunidade conseguem elevar os níveis de literacia em saúde e em saúde psicológica em particular, com projetos que desenvolvem, esses são 2 planos onde estão a trabalhar na prevenção e com isso a contribuir para que estes números que a Paula falou no início desta pergunta possam pelo menos não se agravar e que possam a prazo melhorar. Isso é um trabalho importante e é um trabalho que pode ser feito. Depois há um outro... E aqui, se calhar, a importância dos psicólogos trabalharem em articulação ao nível dos diversos setores, não é? De haver uma articulação entre os que estão nos cuidados de saúde primários, com os que estão nas escolas e com os que estão na comunidade. Sim, sem dúvida. Portanto, potenciando uma melhor gestão dos recursos. Essa sinergia é absolutamente essencial para que nós consigamos retirar o máximo daquilo que é a disponibilidade de psicólogos existentes, se possa não replicar intervenções, se possa agir mais precocemente, porque muito deste trabalho que referi, por exemplo, ao nível da educação, num contexto escolar, é um trabalho que pode, se for feito bastante precocemente, ser muitíssimo preventivo. Pode ajudar também, em alguns casos, até a agir sobre alguns determinantes sociais. E essa era a outra dimensão, é que nós temos, felizmente, muitos psicólogos a trabalhar em áreas que podem contribuir fortemente para a resolução de alguns desafios societais e para determinantes sociais que são eles próprios contribuintes ativos para a existência de problemas
de saúde mental ou para a dificuldade da sua resolução. Por exemplo, quando nós estamos a trabalhar sobre a pobreza e sobre e na tentativa de podermos retirar pessoas e famílias dessa condição, e sabemos que esse é um dos desafios mais difíceis que se colocam, nós estamos a atuar preventivamente para quebrar este ciclo que muitas vezes existe de pobreza, problemas de saúde mental, problemas de saúde mental, pobreza, não é? Este círculo vicioso. E, portanto, essa é um tipo de atuação que os psicólogos já têm, que podem ter mais e que se articularem nessa intervenção, mas não só se articularem, em alguns casos, seria importante que as políticas públicas tivessem uma visão integrada desta intervenção e que pudessem olhar para a intervenção dos psicólogos nos mais diferentes planos da política pública com um olhar comum, transversal, e que permitisse dessa forma acompanhar, seja ao nível do ciclo de vida, seja ao nível de diferentes contextos, tendo em conta os determinantes sociais e os problemas sociais complexos, aquilo que podem ser precocemente intervenções muito preventivas e que evitem custos sociais, sofrimento e custos financeiros no futuro. E isso, julgo que nessa dimensão está ainda muitíssimo por fazer. Eu julgo que nessa perspectiva estamos mesmo a olhar muito mais para o futuro do que outra coisa, porque esse plano das políticas públicas olharem de forma integrada para este trabalho dos psicólogos é algo que não existe. Eu diria que nós estamos neste momento a fazer a transição para um olhar enviesado, estereotipado dos psicólogos enquanto psicólogos que seja como for fazem sempre uma intervenção que é clínica, para um olhar de espera, os psicólogos estão em contextos muito diferentes, não têm só uma intervenção clínica. Em alguns casos começa-se a perceber que o nosso modelo diferencia-se bastante até do modelo biomédico, e portanto começa a haver uma maior percepção disso, mas ainda estamos a correr atrás de sim, mas liguem-nos completamente a uma coisa bastante mais abrangente. Estamos a falar de comportamento, estamos a falar de processos mentais, pronto, então estamos a falar de psicologia e de psicólogos. E por isso é absolutamente transversal. E essa visão, que também implica um informar dos decisores permanentemente, persistentemente, é importante termos a percepção de que isto é algo que temos que ser pacientes, persistentes, ativamente, em informar os decisores, porque não podemos partir do pressuposto que todos têm a obrigação de saber de tudo o que nós fazemos ou podemos fazer. E, portanto, temos que aqui informar, e depois de informar e de percebermos que está compreendido o que é que pode ser o nosso papel, depois pressionar para que existam decisões que nos coloquem nos locais onde somos necessários para ajudar ao bem-estar das populações. E neste momento, com a realidade que vivemos, isso seria de todo importante, não é? Começarmos a trabalhar nesse plano. Sim, já era, mais ainda agora. Ainda mais. Os desafios desta pandemia fizeram também emergir, penso eu, e daquilo que tenho ouvido no contacto com os colegas e com as várias instituições, a importância do autocuidado, dos locais de trabalho saudáveis, das práticas de intervisão, entre muitas outras estratégias para irmos lidando com os desafios que esta pandemia nos coloca e com outros desafios que já nos colocavam no passado, mesmo sem pandemia. Em que medida é que a Ordem está neste momento a diligenciar para que as instituições continuem a dar resposta a estas necessidades? Porque às vezes são necessidades que em situações de crise parecem pouco importantes, não é? Que tendemos a deixar para trás. Há muitas coisas que neste momento sinto que deixamos para trás porque estamos todos a reagir à crise. Mas estas são, de facto, tenho questionado sobre isto,
muito importantes, porque as pessoas que estão nos seus locais de trabalho estão pressionadas muito mais do que noutros momentos da sua vida profissional para dar respostas, respostas que muitas vezes ainda não existem, não foram criadas e todos os dias aparecem situações novas e inesperadas. E era esta a questão que lhe queria colocar. Estamos quase a terminar a nossa conversa, mas eu tenho mais uma. Nesta, em que medida é que a Ordem está a diligenciar para que de facto as instituições, os colegas não as deixem ficar para trás? Talvez se possa dividir isto em 3 planos de atuação. O primeiro é, a partir do momento em que se constroem quaisquer novos processos onde nós possamos intervir desde o início, essa realidade tem que estar presente como requisito quase desde o início. Seja ela de intervisão, seja de supervisão, seja, enfim, estas dimensões têm que estar presentes desde o início. O exemplo disso, o concurso internacional que foi lançado para a linha CNS 24, já com os requisitos para o serviço de aconselhamento psicológico, inclui supervisão. E, portanto, isso já foi integrado dentro daquilo que é a resposta que terá que ser dada. Depois, é um papel que tem que ser de formiguinhas, da ordem enquanto estrutura representativa, com os psicólogos que estão no terreno, de estes últimos ajudarem na identificação daquilo que são lacunas ou dificuldades de implementação deste tipo de práticas nos locais de trabalho e os primeiros, a estrutura representativa, a ordem de sensibilização e pressão junto das entidades empregadoras no sentido de verem a necessidade de adotarem estas e possibilitarem estas práticas. E isso é um outro plano onde temos trabalhado. Talvez não seja um plano tão visível, porque é um aspecto entre muitos que são referidos nas reuniões com N organizações pelo país todo, inclusive na região autónoma da Madeira, e, portanto, mas é algo que tem que ser feito e continuadamente. E é um espaço que tem que ser conquistado, e é bom que tenhamos a percepção da dimensão e do conceito inerentes a esta palavra, conquistado, porque evidentemente isso são práticas que estão incluídas dentro daquilo que é para nós, ou para grande parte de nós, óbvias face ao trabalho que temos de desenvolver e ao nosso modelo, mas não são para os outros, que não têm o mesmo tipo de linguagem que nós e que desconhecem que assim seja também, mais uma vez, na maior parte dos casos. Portanto, também teremos que fazer esse trabalho. Se já o fizemos para muitas outras coisas que hoje em dia já não precisamos de fazer, para estas ainda temos que fazer. E, portanto, isso não é dispensável. Depois, um terceiro plano é o plano de nós emitirmos recomendações, orientações e darmos visibilidade a estas práticas de intervisão e de supervisão. Estão a ser ultimados, infelizmente, esta pandemia também nos trouxe alguns atrasos no que diz respeito a ações planeadas para este ano, e como estava nos nossos planos, sairiam as recomendações sobre a supervisão e intervisão, sobre as práticas nesta área, e esperamos que saiam ainda, portanto estamos a trabalhar para isso, e esse é um outro plano. E quanto mais a ordem for forte, e quanto mais a ordem for credível, e for reconhecida pela sociedade e pelos decisores das várias organizações da sociedade, mais estas recomendações não serão só recomendações com impacto nos próprios profissionais diretamente, mas também nas práticas das entidades que os recebem e que os empregam. E, portanto, esta dimensão de recomendação, de orientação, que se tornou muito visível durante esta crise pandémica, também é um plano de atuação
para a implementação destas práticas, associado, como disse, à visibilidade que é necessário dar às mesmas, visibilidade essa permitindo o mapeamento, isso é algo claramente que está em atraso, está em construção, mas está em atraso, permitindo o mapeamento simultaneamente de onde é que podemos encontrar esses supervisores, onde é que podemos encontrar esses, onde é que é possível ter acesso a estas práticas portanto, esse trabalho é um trabalho em curso, esperemos que grande parte dele ainda fique concluído agora, mas são estes 3 planos que julgo que têm que ser trabalhados e que estão a ser trabalhados para garantir o acesso ao que a Paula bem identificou como sendo ainda necessidades, até de sensibilização, muitas vezes, inicial. Exatamente. Bom, e para terminar tenho aqui uma pergunta que se calhar um pouco talvez mais filosófica, não é? Todos nos temos perguntado como é que será o nosso futuro a partir de agora, não é? Eu disse no início desta conversa que porventura estamos todos a viver um momento único nas nossas vidas. Não sei se será o primeiro de muitos ou esperemos que seja o único, pelo menos com este impacto tão grande. Mas todos nos questionamos como é que vai ser o nosso futuro, não é? Quando é que vamos voltar ao normal? Perguntar-me-ia, voltaremos a que normal? Estamos a construir uma nova normalidade? Que normalidade será essa? Porque tudo isto nos vai deixar marcas, mas sobretudo questiono-me e questionava se considera que tudo isto que estamos a viver deixará marcas na forma como cada um de nós no futuro encarará a importância da saúde psicológica, não é? Compreenderá que de facto a saúde psicológica é algo que não pode ser desvalorizado, que tem que ser muito cuidado. Será que vai ser assim? Ou daqui a uns tempos, quando isto tudo passar e já não se falar em Covid, todas as conquistas, como falou há bocado uma palavra importante, as conquistas, não é? Isto é uma coisa que se vai conquistando, ou todas estas conquistas não deixarão essa marca? Uhum. Quando nós olhamos para trás, podemos ver que houve muita coisa que nós achámos que se calhar não era possível ter feito antes desta crise pandémica. Coisas que fizemos antes. Coisas que, enquanto profissão, aconteceram. Algumas foram conquistadas. Umas foram conquistadas ainda antes de existir ordem, outras foram conquistadas depois. Umas foram conquistadas individualmente, outras foram conquistadas em grupo. E se olharmos retrospectivamente, isso tem sido um processo evolutivo de desenvolvimento permanente. Não me parece que tenhamos andado para trás, retrospectivamente falando, não é? Por muito que possamos ter tido altos e baixos, nós vimos numa evolução positiva nesse sentido. Não tenho nada que me leve a crer que não seja também essa a tendência face àquilo que são conquistas de agora. Mas isso não significa que vamos ter um admirável mundo novo. Isso também não me parece que vai acontecer. Não julgo que seja isso. Eu julgo que nós estamos, como muitas outras vezes temos que o fazer, a fazer adaptações. Algumas podem ser substanciais, depende da duração do desafio que se nos coloca e, portanto, podem ser maiores essas adaptações, maiores essas mudanças face a essa dimensão temporal que se prolongue. Julgo que quanto à percepção da importância da saúde psicológica, não querendo fazer nenhum vaticínio sobre bom, isto agora será sempre para cima. Eu julgo que não há coisas que eternamente cresçam, nem coisas que eternamente... Não é há um ditado que é o... não há bem... Como é que é? Não há mal que sempre dure, não há bem que nunca... Como é que é? Há um ditado assim, não há mal que sempre dure, nem bem que nunca acabe. Eu julgo que é uma coisa desse género, portanto... Mas neste sentido que... eu julgo que a tendência será
nós vamos ter cada vez mais a percepção por parte das pessoas e dos decisores da importância da psicologia, dos psicólogos e também da saúde psicológica. Do bem-estar. Mas isso não vai ser uma tendência que vá acontecer pura e simplesmente por inércia. Não vai acontecer porque existe uma lei da física que diz que a tendência é para infinitamente crescer, não é? O que vai acontecer, acontecerá se nós continuarmos a fazer por isso, se continuarmos a fazer o que os psicólogos têm feito no terreno, se continuarmos a ter estratégias que consigam potenciar, dar visibilidade e conseguir ir fazendo crescer os recursos em algumas áreas, sendo certo que em algumas isso não acontecerá por vezes, e noutras acontecerá essas mesmas vezes, e portanto que isso é um processo dinâmico, mas que acho que temos condições para que crescentemente, e quando daqui a um ano olharmos para trás, eu acho que estarmos a dizer para daqui a 5 anos, quando olharmos para trás, já me parece uma coisa tão futurista que nem sequer consigo fazer esse tipo de exercício, mas se calhar daqui a um ano, quando olharmos para trás, vamos perceber que sim, a forma como se olha para estas dimensões, psicologia, psicólogos, saúde psicológica, é diferente. Se isso vai... agora, não acha que, e alerto para isso, isso não significa agora, de repente, pronto, isto é um admirável mundo novo, toda a gente vai se concentrar em nós, vão-nos dar tudo o que nós achamos que é importante que nos deem e vão fazer tudo aquilo que é importante que se faça. É importante percebermos que, não só em Portugal, mas em todo o mundo, se nós nos desfocarmos de nós, existem N necessidades para serem atendidas. E, portanto, nós estamos aqui a fazer o nosso papel, damos o nosso contributo, fazemos o melhor que podemos e tentamos contribuir. E contribuímos enquanto profissão. Todos, cada um por si e depois em conjunto, contribuímos para que os desafios em termos de sociedade que nós precisamos de vencer possam ser mais facilmente vencidos. E isso é algo contínuo, não é algo já está, agora acabou, ou é preto ou é branco, ou é bom ou é mau, é algo em contínuo e em que se tem que permanentemente ir trabalhando e lutando para que melhore, como tem melhorado até aqui. Tem melhorado até aqui substancialmente, mas temos que continuar a fazer por isso. E aquilo que eu vejo à volta neste momento não é só por parte das pessoas em geral, mas dos decisores em particular também, uma muito maior consciência da importância. Mas há muitas prioridades para atender e, portanto, temos que ter consciência que nem sempre as prioridades atendidas vamos ser nós, o nosso trabalho e esta dimensão. Às vezes seremos, certamente, como temos sido já neste momento e como podemos já ver, há evidências disso. Mas outras vezes não seremos. Os recursos não são infinitos, não dão para tudo e é bom termos uma dose de realismo sobre isso também. Portanto, este é um trabalho que nos cabe continuar a alicerçar, fazermos por isso portanto, eu sou classificar-me-ia nesse aspecto como um realista otimista ou como um otimista realista, uma coisa assim desse género. E isso é colocar a psicologia ao serviço das pessoas, não é? No fundo, essa linha de pensamento. Sr. Bastonário, muito obrigada. Muito obrigado, Paula, também. Muito obrigado pela connosco, por ter apresentado aqui ideias tão importantes para que os psicólogos continuem, de facto, a estar ao serviço dos cidadãos e do bem-estar da saúde psicológica. Boa tarde. Obrigado. Obrigada a todos. Bem-aja.